Olá, eu sou Viviane Lara e você está no 2V Podcast, um oferecimento da Saúde 4.0, saúde colaborativa, com treinamentos, consultoria e serviços em saúde. Muito obrigada. E hoje nós estamos com Jaqueline Mancuso. Ai, que honra, que emoção, que momento. É para isso que você está aqui, para se emocionar e não sei como é que você vai sair daqui hoje, transformada a outra pessoa. Todo dia, né, com você assim. Sempre. Não tem rotina. Você sabe que cada dia é uma emoção. Cada piscada. Tô preparado pra todas, você sabe, né? Vamos sempre, lá. sempre. Eu duvido para as coisas que eu preparei aqui. Você Ai, não meu sabe, Deus. vou te surpreender. Vamos lá. No final do dia você vai estar em cima da mesa. Mas vamos lá. Ela é fisioterapeuta, ela fez residência em pneumologia na Unifesp, ela fez MBA em gestão em saúde, e especialista em terapia intensiva pelo COFITO, né, que eu acho que é muito importante. Esse certificado foi o último que ela conquistou. Ela fez estágio de reabilitação no Canadá. Ela é diarista no hospital regional do estado de São Paulo. É gestora e líder. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Vi. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo. Prazer. A gente chama amigos, né? A gente chama amigos para participar dessa Pra ver como que rola, né? Aí vai que dá certo, né? Agora vai. Não tem problema, tamo junto. Por que fisioterapeuta e não cantora? Porque pra mim, cantora sempre foi uma coisa que eu não prospectei de ter sucesso, assim, sabe? Eu nunca quis isso, eu sempre quis, tipo, cantar no chuveiro e, sei lá, ser feliz. Fisioterapia é uma coisa que eu acho que nasceu comigo, eu falo, né? Porque a minha mãe diz que eu falava desde que eu tinha muito pouca idade que eu queria ser fisioterapeuta. Ela falava, menina, mas da onde que você ouviu isso, né? Vamos ser médica, engenheira. Vamos fazer uma coisa que presta. Mas, assim, um detalhe que eu acho que eu passei por isso, assim, né? Tipo, por que fisioterapia? Da onde que você tirou isso, né? E o meu pai, ele teve uma experiência com uma fisioterapeuta que deixou ele um pouco traumatizado, eu diria. Porque ela acabou com a fisioterapia pra ele e ele é pai. Então, ele ficou muito preocupado da filha dele estar naquele mesmo caminho daquela pessoa que ele viu que estava completamente insatisfeita, e aí, por isso, acabou com o nome dele da fisioterapia. Mas eu sempre quis ser fisioterapeuta, é uma coisa que eu nunca quis fazer medicina, enfermagem, nenhuma outra coisa. E a questão do cantora, eu nem acho que eu canto bem, então eu não... Ela canta muito bem, entra no Instagram. Não. Mas é por isso, eu acho que é uma coisa que nasceu comigo e eu acredito que pra mim é um propósito da minha vida. Então, acho que é por isso que eu não seria cantora, acho. Acho não, tenho certeza. É muito interessante que você, pelo que eu me recorde, foi a única criança que quis ser fisioterapeuta, né? Uhum. E a gente sabe quando uma profissão tem sucesso, quando as crianças falam que querem ser, né? Então, assim, o que eu mais treinava quando eu era pequena, eu falo treino, né? Eu falava que eu brincava, nossa, que criança, né? Que tóxico. A casa era terrível. Meu Deus. Eu treinava para ser professora. Ali. Eu treinava Rédea para ser curta. professora. Eu treinava para ser professora e você treinava para ser fisioterapeuta. Você tinha noção do que fisioterapeuta fazia? Eu tinha, assim, noção que cuidava de pessoas, né? E aí, depois, eu tinha, acho que uns 8, 9 anos, eu não rompi, eu rompi parcialmente o ligamento do meu tornozelo direito. E eu fui fazer fisioterapia. E ali tudo se confirmou. Nossa, juro, me arrepia, porque foi muito isso. E assim, eu já falava que eu queria. Eu tive um lapso por pouquíssimo tempo depois, quando eu já tinha mais uns 16 anos, que eu falei que eu... Porque assim, né, minha família toda, do meu pai, a parte da minha mãe, é com aviação. Então, eu fiquei assim, meu Deus, né? Os 4 netos, a geração, assim, quebrou porque ninguém seguiu. E por um lapso de tempo, eu falei, meu Deus, eu vou dar esse orgulho pro meu pai, né? Você da aviação, você era... Mas assim, durou um mês e aí eu já falei, não é pra mim. Eu quero ser fisioterapeuta. Assim? Não era pra mim, mas assim, hoje a gente dá risada disso, né? Mas é assim, são gerações na aviação, né? E meu pai e o irmão dele são da aviação, a minha mãe trabalha com viagens, agente de viagens e tudo. Então, a família toda nesse métier, digamos, né? E os 4 netos, nenhum seguiu pra essa área, então... Seu pai não é da aviação, seu pai é comandante, né? Ele pai... pega o aviãozinho e sobe e desce com ele, né? Isso é muito incrível, né? Sim, eu acho Estando muito lá incrível. em cima, você fala assim, como isso aqui fica aqui em cima, né? Eu morro de medo, você sabe, né? Você já viajou comigo, eu preciso ir dopada.
porque eu morro de medo. E eu vou, o quê? Falando. Não, você vai feliz e contente como sempre, né? Dorme, entra no avião, dorme. É impressionante. Impressionante. Minha Não, vida tá eu acontecendo. vou com muito medo, eu vou muito tensa. Eu só relaxo quando pousa e, na verdade, quando freia, né? Quando estaciona e abre as portas. Aí eu fico tranquila. Agora eu tô viva. E olha só, né? Que absurdo, o pai é piloto. É, eu tenho muito medo. Aí você entrou na faculdade de fisioterapia, Uhum. foi seguindo todos os anos. A gente se conhece no terceiro pro quarto? Acho que no terceiro ano. Terceiro Isso, ano, né? no primeiro semestre do terceiro ano, né? Que seria um semestre. E eu me recordo, lembrando que eu já não tô mais na Unisa, eu já tava não lembro se eu tava ainda na Unisa, mas eu estava numa outra universidade do qual eu não conhecia, eu tinha um número de alunos muito grande, né? Uhum. E eu me lembro que você se destacava, Uhum. né? Eu lembro que você chamava a atenção pela maneira que você se portava, a maneira que você se colocava, e você fala muito o que você sente, como você sente, e se expõe muito, Uhum. né? Muito educada também, e tem esse acesso... Nem sei. naquele momento era bem educada. Depende pra quem pergunta, Depende né? de quem tá Para perguntando. algumas pessoas é difícil, mas algumas enfim, só que você pessoas- coloca a sua opinião. É. E quando você olha nesse momento da faculdade, parecia muito segura, Uhum. né? E essa segurança, ela também passou nesse momento de entendimento para onde você ia na área? Eu também sempre soube que eu ia trabalhar no hospital, né? Eu sempre soube. Desde que eu entrei na faculdade, eu nunca pensei em fazer outra coisa além da área hospitalar. Eu sempre tive muita certeza. E assim, eu não sei se realmente isso é uma coisa que é minha, veio comigo, eu acredito que seja, eu acredito muito nisso. Mas eu nunca tive dúvidas da fisioterapia e depois na faculdade, eu sempre soube o que eu queria. Então, assim, os meus pais, eu posso me considerar uma pessoa privilegiada, né? Os meus pais me ajudaram muito na época da faculdade, os meus pais pagaram a minha faculdade, eu tinha o privilégio de estudar, né? Então, pra mim, isso era uma obrigação. Tanto que, assim, eu sempre falo, gente, eu nunca fui pra festa, eu nunca fui pra nada. Não porque, ai, nossa, mas é porque, pra mim, eu tava ali com outro propósito, né? E eu sempre soube que eu queria área hospitalar. Então, todas as coisas que eu fazia na faculdade era com esse objetivo. Era com o objetivo de estar dentro do hospital, de trabalhar dentro do hospital. Eu sempre me senti muito bem dentro do hospital, desde sempre, assim. Então, é uma coisa que eu acho que realmente é minha. Você sabe que eu sou uma pessoa muito espiritualizada, então eu acredito muito nisso, né? E eu sempre me senti muito bem dentro do hospital. E eu sempre soube. E aí, na faculdade, eu ia onde eu sabia que eu ia ter mais portas abertas, né? Então, eu focava nos professores que eram da pneumo, que eram da respiratória, que eram hospitalar. E, de verdade, tudo... e você fala muito isso também, eu acho que foi uma coisa que a gente corrobora com a mesma opinião, que a faculdade abriu muitas portas pra mim. Então, a verdade, a primeira porta que me abriu foi a faculdade. Porque a residência foram os professores que falaram pra mim, que falaram como que eu ia fazer, aonde eu ia procurar, por que era legal fazer aquilo. E depois tudo foi acontecendo, né? E aí a gente se conheceu nessa... Não, você me dava aula de psicologia, eu acho, alguma coisa. Eu acho que pela Psicologia e primeira vez eu saúde. tava dando aula de uma coisa que realmente valesse a pena, né? Eu acho que você me dava aula de psicologia em saúde. Eu nunca me lembro Tem exatamente. aluno meu que tá aqui presente, Uhum. que eles não sabiam do que eu dava aula. Ela falou assim, eu lembro que você falava coisas da vida. Mas você me dava aula de psicologia em saúde, eu acho que era farmacologia. Também. Aham. Mas a psicologia em saúde foi uma coisa que me marcou muito, porque você dava realmente muita, eu acho que era muita base mesmo pra gente. Porque, assim, a faculdade, eu acho que realmente não chega a ser nenhuma base, né? Ela é uma coisa que é muito introdutória. Uhum. E ter professores como você, como vários outros que eu tive realmente a sorte e eu acho que a graça de ter Maravilhoso. Uhum. professores muito bons na faculdade. Que foram me guiando, né? Então é aquela coisa, né? A minha sala tinha, sei lá, quantos alunos, né? Todo mundo teve a mesma oportunidade ali, né? E às vezes as pessoas não querem se aproximar muito do professor por achar que às vezes tá puxando o saco, que é Uhum. aquela coisa, né? Mas eu nunca vi isso como puxar saquismo, até porque não era a minha intenção nunca. Minha intenção era ouvir das pessoas que já estavam na área, que já tinham experiência, porque eu sempre soube que o que eu queria, e continuo querendo, que é alavancar o nome da fisioterapia e levar a fisioterapia para outros patamares, porque eu acho que a nossa profissão, ela é incrível. E a gente tá num lugar tão subsidiado que dá desânimo às vezes, mas eu acho que eu sempre tive essa certeza, né? E eu sempre tive essa vontade de levar o nome da fisioterapia. E eu comecei mudando a cabeça do meu pai. Assim, pai, não Mais é isso. difícil?
Porque ele tinha uma questão muito forte, porque assim, a menina falou pra ele que era pra ele falar pra mim que não era pra eu fazer. Nossa, fala pra sua filha fazer outra coisa, porque fisioterapia, olha, ela vai comer pão com manteiga. Nesse nível, assim, sabe? A fisioterapeuta, a colega, no caso, né? E isso fala só sobre ela, né? Não fala só sobre a profissão. Então, mas a primeira pessoa que eu mudei foi a cabeça do meu pai. E hoje meu pai é graças a mim e é o meu trabalho. Ao seu resultado. Ele é muito orgulhoso, assim. Então, eu acho que a fisioterapia me deu tudo que eu tenho. Eu não posso falar nada, assim. Então, realmente, eu sempre soube o que eu quis, né, ali. E a faculdade, eu sabia que era a primeira porta abrindo. E foi, né? Quando você fala dos seus colegas, dos meus também, Uhum. né? Eu tenho uma frase também que é bem emblemática, que você já ouviu, Uhum. que é a pessoa tá falando sobre ela e pela incapacidade que ela tem, Sim. né? Então, assim, quando você tá lidando com você mesmo, né? E das suas incapacidades, da Uhum. sua insatisfação pessoal, Sim. você precisa colocar a culpa em alguém, porque colocar a culpa em você mesmo, a responsabilidade, né? É muito pesado. Então, a pessoa não aguenta, ela vai falar Mais sobre fácil isso. culpar o outro, né? Exato. É uma síndrome de vira-lata. Uhum. Horrorosa, Vitimismo. exato, que não vai levar em lugar nenhum, Sim. né? O que você tem feito pela sua profissão? Nada, é só reclamar mesmo. Sim. E aí eu acho muito interessante colocar para as pessoas como que é uma residência, que é de fato relativamente novo isso para o fisioterapeuta, para a equipe multi, mas como foi o seu processo de prestar residência num lugar tão concorrido como a Unifesp? Sim. Quando eu fui prestar vestibular pra faculdade, eu já tinha o sonho de estar na Escola Paulista. Uhum. E é sempre tudo muito... E a gente vai atrás, né, e tudo, mas eu, infelizmente, não entrei, né, pelo Enem, enfim, prova, não passei. E eu falei, eu vou cursar um ano aqui de FMU e depois eu vou tentar prestar de novo no final do ano. Só que a faculdade foi tão incrível e eu tinha professores tão incríveis que eu continuei lá. Uhum. Então, no começo, eu só fui pra lá pra falar, eu não vou ficar um ano parada, eu já quero começar, depois elimino matéria e tal. Só que esse um ano foi tão incrível, eu conheci professores e pessoas tão incríveis, que eu continuei lá e me formei lá. E aí, a Escola Paulista, então, sempre foi um sonho pra mim. E aí, no final, aí, assim, entrando, acho que também no terceiro ano foi um ano muito, assim, significativo pra mim, porque eu tive contato com as especialidades, né, que a gente tem ali contato. Eu confirmei realmente a minha vontade de estar no hospital e ia bater o martelo no estágio no quarto ano. E aí, um professor meu, o Osmar, fez Escola Paulista, acho que ele fez, eu não lembro se foi especialização ou se foi a própria residência. E aí, ele me fala sobre a residência. E eu tinha uma preocupação muito grande, porque apesar dos meus pais nunca terem pedido isso, eu não queria ficar mais 1 ano, 2 anos nessa dependência. Eu queria a minha liberdade, né? Eu falei, eu sei que pagar uma pós-graduação, talvez eu não vou conseguir. Aí você fica naquela coisa, né? De recém-formado. Eu vou trabalhar, preciso pagar uma pós. Se eu não tiver pós, eu não arranjo emprego. Que eu acho que até hoje é assim, né? Então, a residência pra mim ia ser... Nossa, a cereja do bolo, porque eu ia conseguir ter a pós-graduação, especialização, e eu ia receber uma bolsa, né? E eu ia conseguir a minha tal liberdade que eu não queria mais depender dos meus pais. Isso nunca foi exigência deles. Era uma questão sempre minha, né? De galgar o meu lugar, né? Conquistar as minhas coisas pelo meu trabalho e tudo mais. E aí eu fui começar a ir atrás das provas de residência. E eu queria a Escola Paulista. E aí eu falei, olha... E assim, tem várias provas, né? Na época que eu prestei, isso foi há 5 anos atrás, mais ou menos, 6 anos... tinha do Einstein, já tava começando a pipocar mais residências, né? Mas eu falei, ou eu vou pra USP ou eu vou pra Unifesp. Eu não vou deixar passar de novo isso, porque é o que eu quero. É aquela coisa de ter o peso do nome, né? Da faculdade. E aí eu comecei a ir atrás de inscrição e tudo mais. Só que aí eu falei, eu vou me preparar. E aí a última coisa que eu vou pedir pros meus pais vai ser que eles me preparem pra eu conseguir passar nessa prova de residência. E aí eu fui atrás de um curso, que era um curso preparatório para as provas de residência. Foi um curso de 6 meses. E aí eu fiz esse curso nos últimos 6 meses da faculdade. Então, assim, nossa, o meu último ano foi sobrevivência, assim, mesmo. Mas é isso, eu tinha muita certeza do que eu queria. Então, você passa, né, por isso. É TCC, estágio e o curso. E o aluno chateado, porque a vida dele é muito difícil, né? Não, é isso. A vida profissional que é fácil. Nossa, exatamente. Eu era muito feliz naquela época. Enfim, e aí eu fui atrás de como me inscrever e tudo mais. Fui olhar os programas de residência.
Por incrível que pareça, eu sempre quis terapia intensiva, né? Mas eu sempre tive um amor muito grande pela respiratória. E tinha um programa especificamente com esse nome, né? E era distúrbios respiratórios, clínicos e cirúrgicos, né? Em pneumologia. E aí eu me inscrevi, tinham 2 vagas. E isso eu falo, até hoje eu falo para as pessoas que eu gosto. São 2, eu só preciso de uma, eu não preciso de 2. Então, uma é minha. E eu fui atrás disso, né? Aí fiz o curso, foi esse curso de 6 meses, era todo final de semana. E aí me preparando para a prova, e aí eu prestei a especialização do INCOR e a residência da Unifesp em distúrbios respiratórios. Fiz a prova, me preparei, né? Fiz a prova, não é uma prova fácil, a prova da residência. Cai muito saúde pública e era uma coisa que eu não tinha tido muito na faculdade. Então, esse curso me ajudou muito a focar nessa parte de saúde pública. Então, fui atrás dessas coisas e acho que até hoje foca muito em saúde pública, a segunda fase. E fui fazendo, fiz as 2 e fui indo no processo... Opa! Fui indo no processo das 2 meio que junto, né? E aí, a do INCOR saiu primeiro, o resultado. E aí, eu falei, o que eu faço agora? Mas eu não tava 100% ainda, e não saía o resultado da Unifesp. Eu falei, eu não vou perder, tipo assim, né? Tô com 2 passarinhos na mão, um já tá aqui certo. Sim. Eu falei, eu vou me matricular. Também tinha bolsa, mas era uma bolsa muito menor mesmo. Acho que era menos da metade do valor que a gente ia receber pela residência, mas já era alguma coisa e eu ia estar fazendo uma pós-graduação também numa instituição de nome, assim, muito grande. Fiz a minha inscrição, fiz a matrícula, fui na integração, fui em tudo, conheci as pessoas que iam estar comigo na especialização, conheci projeto, conheci tudo, conheci orientação, conheci tudo. Passou, acho que uma semana. Eu recebi um e-mail da Coremu me convidando para fazer a matrícula. Nossa, eu nunca vou me esquecer esse dia. Eu tava na casa dos meus pais, né? Em casa ainda, que eu já falo casa dos meus pais, porque eu não moro mais com eles, mas eu tava em casa, no computador, chegou o e-mail, eu fiquei até com ânsia de vômito de ler o e-mail, porque eu falei, minha nossa. Senhor Jesus, é agora ou nunca, né? E você abre o... Aí eu falei, meu Deus, aí eu chamei minha mãe, falei, mãe, vamos abrir esse e-mail aqui. Gente, libriano, meu Deus! Não, eu tenho uma dificuldade muito grande. É a mesma coisa assim, eu tenho medo de abrir, tipo assim, pra ver o que tá dando, entendeu? Porque eu falo, meu Deus, se der muito errado, o que eu vou fazer? Eu já fico pensando e criando artimanhas internas pra lidar com a frustração antes dela acontecer. Coisa doida, né? Terapia, psiquiatra, é tudo importante também, viu, gente? É importantíssimo. Mas aí abri e tal, e tava lá, me convocando pra matrícula. Nossa, eu não pensei 2 vezes. Aí fiz a matrícula na residência e já comecei logo em seguida. E aí foram longuíssimos 2 anos de residência. E foi tudo que você imaginava? Foi, mas assim, hoje, assim, eu tenho muito cuidado pra falar sobre isso, porque eu nunca quero que pareça cuspir no prato, sabe? Mas a residência me ensinou muita coisa. Mas acho que 90% foi a como não ser. Isso é importante também, né? Então, quando eu entrei lá, eu imaginava um mundo de sonhos. E eu realmente, assim, aos poucos foi caindo a ficha. E aí, assim, foi um balde de água fria por vários motivos, né? Mas não porque eles prometeram isso. Eles nunca prometeram isso. A expectativa era minha, né? Então, tinha muita expectativa. E aí, assim, você entra lá, você tá 100% sozinho. Literalmente, se você for uma pessoa que você não é autodidata e que você não consegue se organizar pra estudar, pra fazer suas coisas, você vai se perder, porque é sozinho, você tá sozinho, 100%. Tem os seus orientadores, preceptor e tal, eu tomo muito dado justamente por isso. Mas hoje, com essa mentalidade que eu tenho hoje, eu vejo que a residência me ensinou muita coisa, mas a maior parte foi a como não ser e a como não me comportar. Eu faria de novo? Faria. Indicaria pessoas a fazer? Indicaria. Porque realmente é uma escola pra vida. Pra vida mesmo. Então, coisas práticas e o dinamicismo que a gente tem na residência, ninguém consegue ensinar. Só a residência. Então, eu falaria para as pessoas fazerem. Mas, assim, se prepare pra realmente passar por coisas muito desafiadoras. Assim, é muito puxado. Muito. São 12 horas todos os dias. Então, são 60 horas semanais. Claro que é de segunda a sexta, mas no meu R2, eu fazia plantão já de final de semana, então assim, é muito puxado.
Fora isso, você tem também trabalho de conclusão da residência, você tem as aulas teóricas, né? Porque aula prática não existe, né? Você tá lá, é um ensino em serviço, o próprio nome já diz. Então, você dá plantão. E lá dentro, você é fisioterapeuta, né? Mas é engraçado que depois, quando eu saí, realmente mudou, né? Porque ali você é fisioterapeuta, mas você ainda é aluno, né? Ali, você ainda é residente. Quando você sai pro mundão, que aí você vê o mundo real. E a residência me preparou muito pro mundo real, entendeu? Então, eu faria de novo. Assim, faria de novo se eu tivesse naquela época e tivesse esse conhecimento e indico para as pessoas fazerem. Eu acho que é importante colocar a verdade, porque você imagina assim, nessas instituições estão as melhores pessoas, as melhores cabeças, e você estudou em uma faculdade que não era pública, né? E aí você viu que você tinha professores tão bons quanto, né? Sim. Porque as paredes... Melhores, às vezes. Exato, as paredes são feitas de pessoas. Você sabe da minha trajetória lá, Sim. algo que a gente não vai falar sobre aqui hoje, que não é esse o objetivo, mas a gente... É importante estar lá para quebrar esse tabu. A gente tem uma pretensão de que, se não passar por isso, não teríamos valor, né, do currículo e assim sucessivamente. E entender que as pessoas são falhas, que as coisas acontecem e como não ser, é também uma dádiva. Porque, se eu posso falar só uma coisa, é que toda a dificuldade, todos os desafios e toda a dor que as pessoas passam lá, elas querem que os outros passem também. Sim. Né? E não ajudar, facilitar, aprender, né? Então, isso é o que mais me pegou. Sim. Né? Eu sofro aqui, você sofre também. É esse que é o meu papel, está aqui, é fazer você sofrer. Sim, com certeza. Aí você vai para a vida sem preceptoria. Sim. Né? Que é quando você vai, Pro já como mundão. fisioterapeuta, você já tinha um número, você já carimbava, já respondia pelos seus atos, mas quando você vai pro plantão, você se lembra do primeiro dia que você estava no plantão? No primeiro dia, vida real, eu me lembro. Olha só, é muito louco, né? Porque eu saí da residência e aí é aquela coisa, né? Eu acho que toda a nossa vida a gente passa por isso. A gente se forma, aí a gente fica desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que vem depois? Aí consegui a residência. Ufa, 2 anos que eu tô aqui, eu já sei o que eu vou fazer. Termina a residência e fala, minha nossa, agora eu tenho que trabalhar. Tipo assim, minha bolsa vai acabar. O que eu vou fazer? Eu quero continuar comprando minhas roupas, sabe? Mas... não são livros, né? São roupas. São roupas, exatamente. Pra quê? A blogueiragem sempre funciona. Isso, batom, maquiagem, essas coisas assim. Mas eu começo a ficar preocupada. E aí, eu fui, logo no final da residência, da mesma forma que foi na faculdade. Já, os 6 meses finais da residência, eu já comecei a mandar currículo. E a gente não pode ter duplo vínculo, né, na residência. Então, eu fui mandando, assim, na expectativa de que ia demorar e tudo mais. E nesse meio tempo, ainda fui negando algumas coisas, porque eu realmente não podia ter esse duplo vínculo. Eu tinha que terminar minha residência. Fui mandando. Mandei pra você, inclusive. E aí, eu entreguei o meu currículo pra uma preceptora minha, da Escola Paulista. E ela me ajudou a entrar no São Luís, lá do Morumbi. Hospital particular, um mundo completamente à parte da minha realidade até então. Porque eu trabalhava no hospital. Escola, SUS, porta aberta, assim... Só quem viveu o PS da Escola Paulista sabe. Então, assim, é um ambiente totalmente diferente do outro. E fui dar... Mas eu falei, não, vou... Nesse meio tempo, ainda tava fazendo outros processos e tudo mais, mas eu já tava no São Luís do Morumbi. Fui pra lá. E a primeira experiência que eu tive lá, né, o meu primeiro plantão, eu acho que não aconteceu nada, assim, demais, mas uma coisa me chamou muito a atenção, né, no hospital particular, que foi a necessidade de fazer pra cobrar, né, e aí eu tive esse choque de realidade, tipo assim, olha, às vezes você vai ter que fazer porque tá ali, né, numa prescrição, numa coisa. E eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo que eu acredito, que eu quero? E aí, fui passando dentro daquele hospital, a gente atendia milhares de pacientes por dia, não tinha um setor específico. Chegava lá que eu sabia onde que eu tava, onde que eu ia ficar, às vezes ficava em mais de um setor, e às vezes era mais de um setor, BIP pra emergência, 1000 coisas, ninguém queria saber se eu tinha experiência em pediatria, se eu tinha experiência em UTI, se eu tinha experiência... X, e isso é bom da residência. A residência te prepara pra isso, né? Onde você for colocado, você vai saber trabalhar. E aí, eu fui indo e, assim,
eu não me identifiquei muito. Não foi uma coisa que eu me achei ali naquele hospital. Mas continuei, porque eu tava recebendo no plantão, tava trabalhando. E aí você me chamou pra ir lá pro Grajaú. E aí fui pra lá, fiquei lá pouco tempo, mas também foi assim, uma experiência única na minha vida, porque realmente é um hospital totalmente como eu tava acostumada, só que mais um pouco, né? Um pouco mais de gravidade, muita coisa assim, totalmente periférico, coisas assim que a gente tá, histórias que a gente não tá acostumado a ouvir. Então também foi uma experiência muito, muito grande. Mas uma coisa me marcou muito quando eu comecei a dar plantão, que foi eu dava plantão diurno, noturno, onde era, né? E eu fui dar um plantão noturno e nem foi no Grajaú, foi um desses hospitais. Agora eu trabalhava no São Luís, vários São Luís, e eu dei um plantão noturno e a gente revezava o horário, né? E aí eu fui falar, onde a gente vai dormir, né? Onde que é que a gente senta pra descansar, onde a gente come e tudo mais. E os filhos estavam arrumando a cama, né, a caminha deles, como se fosse embaixo aqui, assim, dessa mesa, no chão. E aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, isso daqui é uma coisa assim que eu não sei nem explicar o que é, né? E hoje a gente tem uma outra realidade. Mas eu dormi no chão. E aquilo ali pra mim, eu ainda tava feliz e realizada, sabe? Porque eu tava sendo fisioterapeuta, eu tava trabalhando, eu tava realizando meu sonho de trabalhar e de cuidar de pessoas. Então aquilo lá, naquele momento, não me traumatizou, digamos assim, mas me marcou. Aonde a gente dormia, aonde os fisioterapeutas dormiam. Então, tirava as cadeiras da sala e todo mundo dormia no chão, embaixo de uma mesa. E é uma coisa que, pra mim, realmente é muito cruel, assim, da nossa profissão. E não deveria ser assim. E depois a gente foi no Grajaú. O Grajaú tinha uma poltrona pra gente deitar, a gente não dormia no chão. Então, era uma coisa bem assim. E isso me marcou muito. Mas com relação a paciente, não foi no meu primeiro plantão, foi com você. Ai, meu Deus. No estágio da faculdade, que eu perdi um acesso. No primeiro dia do hospital. Era daqui ou era daqui? Era daqui. Glória a Deus. Mas você olhou pra mim e você chegou lá, a gente tinha que... Era um paciente tracostomizado. Vamos só explicar o que tem diferença de acesso aqui. Não, aqui era um acesso central, né? Aqui vai até o coração. É. Aqui não, aqui só tá numa veinha. Numa veia. Isso, aqui morre. Exato. Não, eu acho que era um dos primeiros dias, a gente tava no Alvarenga. Uhum. Cara, era estágio de UTI, agora eu não vou lembrar quem era, mas a gente tava lá mexendo, era um paciente tracostomizado, nossa, eu tava maravilhada com aquilo, mas você não sabe o que você faz, você não sabe onde você pega, você não sabe se você põe a mão aqui, se põe a mão ali. Se você reza. Se você fala, meu Deus, o que aconteceu com você? Me conta. E ele tava totalmente sedado e tal, e a gente nem ia sentar o paciente, eu só tava mexendo, posicionando pra auscultar, e eu simplesmente... Fiquei com acesso na mão. Você entrou no quarto e você falou assim, Jaqueline, o que é isso? Falei, não sei. Tava no paciente, não tá mais. Aí eu falei, eu acho que já tava fora. A enfermagem adora isso. Nossa, já sangue, tava fora. sangue. Eu falei, minha nossa, acabou pra mim aqui, né? Isso foi a primeira experiência de paciente que eu me lembro. Mas fora isso, depois acho que eu nunca tive tantas outras experiências traumáticas, assim, com já paciente. Cortou um cuff? Não, graças a Deus. Nunca cortei. cortei um cuff. Acho que essa perda de acesso foi a mais marcante pra mim, graças a Deus. Não, graças a Deus. Uhum. Mas é isso, eu acho que é a residência. Ela te prepara, assim, pra ambientes que você não consegue nem imaginar. Traumáticos, né? Aí você sai da residência, vai participar desses hospitais, e aí você vai para hospitais fora de São Paulo, mais uma vez mudando. Isso. Que é algo também que eu sempre pontuo pra você, né? Eu falo assim, que você nunca falou não. Né, para as oportunidades que apareceram, mesmo não sabendo o que ia ser, né? E aí você vai para um outro hospital, em outra cidade, conta um pouco. Então, mas é impressionante, a gente se reencontra no Grajaú, porque eu fiquei esses 2 anos lá na residência, vou pra lá, eu dei uns plantões lá no Grajaú, só que eu continuei mandando currículos, porque eu realmente não tava tão feliz onde eu tava, né? Nesses outros hospitais. E aí, eu tava participando de um processo e eu tava, inclusive, eu tava no ônibus, voltando do meu exame admissional. Porque lá era
uma contratação CLT, né? E aí eu fiz meu exame admissional, já tava tudo certo, já tinha levado o exame admissional, já tinha feito tudo. Eu tava no ônibus voltando pra minha casa, e aí você me ligou. Aí eu atendi o telefone, aí eu falei, oi, tudo bem, Vi? E você, tudo bem, como você tá? Aquela coisa, né? Lembra como os incas faziam, né? Eles ligavam. Não, se você perceber a geração próxima, ela não atende telefone assim, atende assim, Ela né? atende assim? É. Jura? Juro por Deus. Pergunta pra uma criança, como que você atende o telefone? Ela vai fazer assim. Olha, novidade. Então, se eu faço isso, eu digo que eu tenho quantos Nós anos? somos o quê? Arcaicas, Se idosíssimas. fizer assim, então, Como os incas e os maias, exatamente. segue. E aí você me ligou, falou aquela coisa, né? Eu acho que você foi meio que afagando ali, aí você virou pra mim e falou assim... Não fala não pra mim. Não, você falou assim, deixa eu te perguntar uma coisinha. Qual a chance, assim, de você trabalhar fora de São Paulo? Aí eu falei, minha nossa, pra onde ela vai me mandar? mandarás. Aí eu falei assim, olha... Acre. Falei, meu Deus, né? Porque você falou desse jeito. Aí eu falei assim, bom, eu acredito que todas as chances, porque assim, eu não tenho nada que me prende, aquelas coisas, né? Tô à disposição, tô indo atrás. Aí você falou assim, não, então, em São José dos Campos e tudo mais. Aí na hora que você falou São José dos Campos, eu falei, gente, será que ela sabe que eu sou de Eu uma não cidade sabia, eu vizinha? acho. Você não sabia. Aí eu falei assim, nossa, Vi, você sabia que eu sou de Mogi? É uma cidade vizinha de São José. Aí você, nossa, não. Eu falei assim, minha filha, amanhã, se precisar, eu tô lá. Pode contar comigo. Aí você falou assim, não, então amanhã você tá lá. Era tipo assim isso, sabe? Era tipo isso. Eu falei Isso assim, aconteceu mais vezes na sua vida? não, todas as vezes, todas. Aí eu peguei e falei assim, bom, tá bom. Fui pra casa dos meus pais, me organizei. Falei, nossa, preciso ir pra São José. E lá eu fui. E aí, eu acho que inicia novamente, né? Assim, eu acho que dá um ponto e vírgula, e aí depois a gente retoma, e estamos até hoje juntas, né? Nessa loucura. E lá, o que foi diferente? Tudo foi diferente, porque eu vi a união de infraestrutura com o que eu sempre sonhei, que era... Eu sempre gostei de trabalhar, que era a SUS, né? Então, tinha a infraestrutura de um hospital particular, equipamento, tudo. O hospital era novo, mas era um hospital SUS. Então, tinha aquele brilho de ajudar as pessoas, porque as pessoas estavam ali porque realmente precisavam. Né? E às vezes no hospital particular você vê muita gente que precisa também estar lá, mas é umas coisinhas muito pequenas, assim, sabe? Uhum. Que interna, às vezes. Então, eu sempre gostei de trabalhar com o SUS, né? E aí eu vi essa união dos dois mundos, né? Porque é ainda, né? É um hospital com uma infraestrutura incrível, sensacional. E a gente até costuma falar, né? Que na verdade, a gente não gosta de falar, né? Que, nossa, nem parece SUS. Porque, na verdade, todo hospital SUS deveria ser assim, né? É proibido falar. Não parece SUS. Então, e é 100% SUS, né? Não é que é meio a meio, enfim. E aí, lá, eu realmente, eu digo, né? E eu vou falar isso, acho que até próximo marco da minha vida. Mas São José foi um divisor de águas na minha carreira mesmo, assim, como fisioterapeuta. A trancos e barrancos. Mas foi um divisor de águas. Então, até São José, eu não era fisioterapeuta hospitalar. Eu era alguma coisa que eu costumo falar que se perdeu, né? A fisioterapia hospitalar se perdeu em algum lugar, que até então a gente não sabe, mas também não importa. O que importa é o que a gente vai fazer com isso e mudar, né? Mas foi um divisor de águas. Assim, eu sou uma pessoa antes de São José e uma fisioterapeuta antes de São José e outra depois de São José. E isso realmente, pra mim, foi um marco muito grande. Depois veio o marco da gestão, que também era uma pessoa antes da gestão, uma profissional antes da gestão, e outra completamente diferente quando esse marco aparece também na minha vida e totalmente natural, né? Não foi uma coisa que eu almejava. Eu amava ser fisioterapeuta, eu queria estar no plantão, eu queria estar atendendo o paciente, e de repente as coisas fizeram assim, né? 360. Então foi isso, São José, eu nunca vou me esquecer, não quero, não acho que eu vou me esquecer de tudo que eu vivi lá e realmente foi muito importante pro meu pensamento hoje como pessoa e como fisioterapeuta. Mas acho mais como fisioterapeuta, como pessoa eu me transformei muito mais do outro lado da moeda, sabe? Então aprendi muito como pessoa, aprendo ainda, né, todo dia. Mas como fisioterapeuta, São José foi um divisor de águas.
Eu acredito que foi para muita gente. Uhum. Foi a primeira vez que a gente estava abrindo um hospital. Sim. E pensando em cada detalhe para receber os primeiros pacientes e trabalhando em gestão com a colaboração de pessoas que a gente não conhecia, né? Uhum. E nesse momento a gente sempre vai citar o nome do Antônio Duarte, que foi uma pessoa que trouxe muita bagagem técnica para a gente Sim. e fez grandes mudanças e acresceu isso e fez a gente crescer muito e aprimorar o que a gente já tinha como base. E era um momento que a gente não estava. Para onde que a gente vai, né? Uhum. Isso aqui não tá legal. As pessoas falavam. Eu lembro que as pessoas falavam de estimulação precoce. Mobilização precoce. Mobilização precoce, obrigada. Quem tá muito longe, né? Da assistência. Obrigada, mobilização precoce. E a coisa era meio que uma névoa, Sim. né? As pessoas, elas falavam que era mobilização precoce mexendo a perna, entendeu? Mobilização passiva. Exato. Se você lê no artigo, é mobilizar nas primeiras 24 horas, Uhum. né? Então, isso não falava sobre movimento, não Uhum. falava sobre funcionalidade, que eu acho que essa palavra, ela é fundamental Sim. pra gente. E conseguir avançar nisso. Uhum. Você já teve um papel de gestão lá dentro, né? Como... Sim. A gente chamava de? Cabeça de chave. Cabeça de chave. E nesse momento foi a primeira vez que você teve o primeiro namoro ali, o Uhum. primeiro flerte Sim. com a gestão. Como é que foi isso? Como sempre, né? Porque assim, eu sempre me vi fazendo muitas coisas, né? E realmente, eu nunca falo não. Obviamente que eu vou falar não pra uma coisa insalubre, mas assim, eu nunca falo não. Que você vai ser presa. Alguma coisa que eu vou perder meu réu primário, coisas assim. Mas eu quero perder meu réu primário se um dia eu perder com uma coisa que vale a pena, né? Sim. Mas eu não costumo realmente falar não. E aí, porque eu acho que tudo é uma oportunidade. Se der errado, a gente sai melhor, aprende e acabou. Vida que segue. Próxima. Uhum. Se der certo, ótimo, maravilha. Então, eu realmente nunca costumo falar não pra oportunidade. Porque eu acho também que a oportunidade, ela só passa uma vez. Uhum. Né? Então, se ela vai dar certo ou não, o futuro que vai dizer, né? E eu não gosto de ficar nesse, ai, meu Deus, e se eu tivesse? E se eu tivesse feito isso? É péssimo. E se eu tiver... Não, vamos, se der errado, deu errado, e é isso. A gente já sabe que dá errado, vamos tentar o dar certo agora. Uhum. E aí, surge na necessidade de realmente excelência, né? Trazer excelência para o serviço, porque a gente tinha na nossa mão, agora, a oportunidade de realmente fazer um serviço de excelência, porque a gente tinha pessoal para fazer isso, a gente tinha teoria para fazer isso, e a gente tinha um hospital que dava instrumento para a gente fazer isso. Então, surgiu na necessidade de organização daqueles setores e trazer pessoas que fossem chaves para aqueles setores, né? Então, foi muito desafiador também, porque sempre que vem uma oportunidade, também vem uma escolha, e toda escolha tem uma consequência, né? E aí, é nesse momento que eu começo a enxergar o trabalho como trabalho mesmo, e não como um local de fazer amizades. Não que não seja, né? Porque elas são naturais. Mas ali dentro, você tem que tomar escolhas às vezes, e o seu amigo vai estar errado às vezes, né? E você tem que ter maturidade suficiente para falar para ele, olha, não é assim, você precisa fazer dessa maneira, dessa maneira. Então, nesse momento que eu acho que eu começo a separar, sabe? O trabalho do, eu quero ser legal, eu quero ser amiga de todo mundo, eu quero que todo mundo goste de mim. Ali já começa a findar isso, né? E dura muito rápido, porque realmente eu caio muito rápido da minha ficha de que assim, ninguém precisa gostar de mim, eu não preciso provar nada pra ninguém, eu só quero fazer meu trabalho, fazer muito bem feito, e é pelo paciente e pela fisioterapia, não é por mais ninguém. Então, isso traz pra mim essa primeira experiência de... O cabeça de chave, ele era uma liderança. Apesar de ser uma coisa muito pequena ali num comitê bem pequenininho, mas era uma liderança, era uma referência. Então, as pessoas começavam a enxergar em você um destaque. E aí começa aquela coisa, né, do falar, ou do quando você chega, todo mundo sai. Só que, assim, é o preço que você tem que estar disposto a pagar, entendeu? E aí, todo mundo teve a mesma oportunidade. É o que eu falo hoje, inclusive. Todo mundo tem a mesma oportunidade. Só que quem abraça essa oportunidade e vai atrás e corre, vai ter que lidar com as consequências disso. E uma delas é isso, você tá num lugar que quando você chegar, as pessoas vão sair. E aí eu fui aos poucos entendendo que isso não falava nada sobre mim. Mais uma vez, só sobre eles. Sobre a imaturidade, sobre a jovialidade daquele pensamento. Porque eu tô aqui pra trabalhar. Não é porque é você não é tão importante assim, me desculpa. É sobre o paciente, é sobre o serviço, é sobre a fisioterapia. Não é sobre você. Então, até hoje é assim. E esse pensamento começa a se fortalecer lá, de forma inconsciente ainda.
E engraçado, né? Como realmente tudo era pra ser. Porque depois eu usei isso de forma inconsciente. E aí, com depois consciência, fui fortalecendo isso, amadurecendo, tomando pancada, mas amadurecendo, entendeu? Então, foi mais ou menos isso, cabeça de chave. Foi uma oportunidade que eu acho que disparou todo o resto, sabe? Sim, que é com esse destaque que depois você vai, no meio da Sim, pandemia, sem nenhum tipo de segurança que sim. você continuar para um hospital, para abrir um outro hospital no Uhum, meio da pandemia. uhum. Né? Nesse momento, você vai para um outro salto também, muito pouco tempo, né? Se você olhar sua Uhum. carreira, quanto tempo você tinha de formado ali? Em São José? Em Caraguá já. Caraguá? Acho que uns 6 Uns anos. 6 anos. Mas se você É. olhar, 2 anos você ficou dentro da residência. Foi 2 anos de residência. É, Não, na verdade, 6 não. Eu acho que uns 4 anos. Ia estar no é, 5º ano de formada. exato. É, isso mesmo. E aí você olha para essa nova oportunidade também como um enorme desafio Sim, e, de novo, vai seguir nesse momento de maior dificuldade, sim. enfim, de que toda a população mundial estava passando. Uhum. Mas foi a primeira vez que você foi liderar sozinha uma equipe, né? Foi, Praticamente, foi. treinar essa equipe para o momento que iria vir. Uhum. A gente lembra dos ajustes que a gente teve que fazer Nossa. durante todo o período, mas como a gente se firmou naquele momento, Uhum. como aquilo não tem como dar errado, Sim. né? Não pode dar errado, né? Uhum. E que momento que você se viu gestora? Foi depois da pandemia, eu acho. Eu tive muita dificuldade nesses primeiros meses, eu acho que eu diria até no primeiro ano, de me desapegar da assistência. Mas, assim, a gente começa a ver algumas coisas, e eu acho que também a convivência mais próxima com você, com a Rosana, de enxergar realmente a importância de ter alguém ali, atrás da coxia, deixando as pessoas brilharem, sabe? Uhum. Foi depois da pandemia, eu acho. Porque na pandemia, e eu falo isso, pra mim, assim, é um borrão. Eu acho que foi um delírio coletivo, assim, a pandemia, porque eu me lembro de muito pouca coisa da Também. pandemia. Acho que eu criei alguma barreira interna, Transtorno pós-traumático, eu acho, né? Que alguma chama. coisa assim, não sei. O psicólogo depois que se dane pra me tratar. Mas, nossa, com todo respeito, tá? Os psicólogos, mas pra mim, assim, é uma situação que eu acho que eu tava em transe, sabe? Na Uhum. pandemia. Sei. Eu não me lembro de muita coisa. E aí, a gestão, pra mim, vem. E eu acho que. Sabe uma hora que vem muito a gestão? Quando eu preciso ter uma outra pessoa também na gestão. E eu sou aquele exemplo pra aquela pessoa, tipo, o que você precisa fazer? Uhum. Então, acho que a partir daquele momento eu me reconheço como uma liderança 100%, assim, olha, é que o diarista, ele é um meio termo, né? Ele tem que ser muito flexível, porque ele tá muito na assistência, mas é muito gestão também, né? Muito liderança. E eu acho que eu me reconheço mais quando vem uma segunda pessoa para que esteja liderando junto. E eu me lembro muito de você falando, olha, essa pessoa, ela vai estar, você que precisa dar o tom. Então, ali fala, opa, peraí, agora eu tenho alguém que precisa de mim como gestão. Não que os outros não precisassem, que não precisasse. Mas até então, eu tava muito focada no assistência, eu preciso que o paciente saia, Covid, aquela coisa, né? Uhum. E aí, foi passando a pandemia, e eu acho que eu me reconheço nesse momento, e aí, quando eu comecei realmente a pegar o gosto de estar ali, porque eu acho também que, assim, tem aquela coisa, né? Muitas pessoas reclamam muito de muita coisa, né? E quando você tá numa situação desse lado, você começa a ter alguma coisa ali na sua mão pra você mudar aquilo. Uhum. Então, ao invés de eu trazer só problemas, nessa situação da liderança, eu consigo resolver as coisas, né? E muita gente só fica ali se frustrando, reclamando. Se você tá insatisfeito, abre o seu serviço, vai atrás, lidera do jeito que você quiser liderar. Agora, enquanto você estiver aqui, enquanto a gente estiver nessa condição, a gente vai trabalhar desse jeito. Todo mundo sempre vai aprender. Mas tem coisas que é o martelo e o prego, né? Sim. Então, foi nesse momento, eu acho, depois da pandemia, que veio uma segunda pessoa para que estivesse também na liderança. Que aí eu já tava eu acho que mais anestesiada, digamos assim, de tudo que a gente passou. E aí aquela coisa assim, olha, como assistência, eu não tenho mais nada para viver. Eu já vivi tudo que eu tinha para viver. Claro que agora a gente vive de um outro olhar, né?
Mas o que a pandemia trouxe pra gente de experiência técnica e de prática ali, acho que a gente viveu 2 anos e a gente aprendeu 10 em 2 anos, assim. E a gente teve que aprender muito rápido. Então, foi uma experiência muito grandiosa, né? E aí, depois, isso traz aquela coisa assim, olha, não, eu preciso fincar o meu marco. Tudo que eu conquistei até aqui de teoria e de prática, agora eu preciso que as pessoas me enxerguem como uma liderança. Porque até então, eu tô aqui ajudando a fazer as coisas. E não, eu sou uma pessoa aqui dentro, né? Eu tenho uma questão a zelar aqui. Me importo de alguma maneira. Então, acho que foi quando eu mais me reconheço, assim, como liderança. E isso só se fortalece depois, né? Porque aí você tem realmente um outro olhar, é um olhar totalmente diferente. E aprendo muito. Sim, todos os Todos dias, os né? dias, é. Todos os Todos dias. os dias. A minha maior dificuldade, e a gente já dividiu isso algumas vezes, Uhum. foi de as pessoas não enxergarem o resultado como um trabalho, Uhum. né? Sim. Feito em vários momentos e raciocínios e planejamento, Uhum. e a pessoa enxergar só o resultado, que é muito bom, Uhum. né? O resultado é muito bom e aquilo é atribuído de uma forma muito simplista mesmo, de Uhum. como foi feito todo aquele Sim. processo. Quando você vai começando a fazer sua carreira, que você vai estudando, faz o seu MBA, está próximo e vai Uhum. entendendo que a tomada de decisão simples, ela foi, na verdade, um planejamento muito mais complexo, porque você já tem que imaginar o que vai acontecer depois daquilo, Uhum. A, B ou C, e como vai ser a sua solução. Eu Uhum. acredito que isso fez uma grande mudança de chave em você. Uhum. Você teve que passar por um período onde que a sua cara, o Uhum. seu rosto, não condiziam com a sua qualidade e com o seu trabalho, Uhum. né? Então, eu queria muito que você contasse exatamente esse momento, né? Uhum. Então, assim, um rosto jovial para Sim. este cargo e pela complexidade de relações que você tinha que ter e tomada de decisões, Uhum. era algo que eu sei que foi desafiador. Sim. E aí, como é que foi? Então, né, você sabe que eu sou uma pessoa que tem muitas pautas, né? E eu Sim. gosto de trabalhar todas elas de forma bem delicada, porque eu não gosto de esvaziar nenhuma delas, Uhum. né? E invalidar questões que são muito maiores do que eu e do que eu simplesmente acho, né? Mas você falou sobre a questão da jovialidade e tudo mais. Além disso, existe o fato de eu ser uma mulher, né? E vocês podem falar o que vocês quiserem, mas só quem é mulher sabe. Então, só eu posso falar, né? Sobre isso, só nós. Todas nós mulheres podemos falar. Menos eles. Menos os homens. Mas, assim, é um ambiente masculino, né? A maioria das vezes. E, assim, isso é muito... Interessante. Na verdade, é masculino quem tá mandando. Mas a ponta é predominantemente feminina Uhum. dentro do hospital. Mas as cabeças são masculinas, né? Uhum. Se você for olhar, diretoria, coordenadores, médicos, a não ser da enfermagem, mas quando a gente entrou, o coordenador era um homem Sim. de enfermagem, eu estava num ambiente completamente masculino. Se a gente for falar com comparação de cargos, né? Uhum. Na mesma função, ali na mesma vivência. Então, por muito tempo, e eu acho que isso também me fortaleceu muito, por muito tempo, que é aquela questão do... Eu precisei levantar um pouco a minha voz e elevar um pouco o tom, para as pessoas entenderem que eu não tava ali de brincadeira e que eu não tava ali porque eu tava ali simplesmente porque eu caí ali de paraquedas. Eu tava ali porque eu tinha alguma qualidade e porque eu tinha que estar ali, Uhum. né? Porque eu conquistei aquilo ali. Então, por muitas vezes, houveram, né? Embates muito grandiosos, né? Até hoje isso acontece. Mas hoje acontece com um pouco menos de frequência e de intensidade. Mas muito do que a gente fez lá atrás. E você falou, eu às vezes vou ter que segurar e te soltar. Porque realmente, até você achar esse tom que você vai falar, demora um pouquinho, né? Uhum. Então eu fui meio que aprendendo ali no ao vivo. Não tive Uhum. tempo de aprender como que eu tinha que me comportar, como que eu tinha que me... Muita coisa foi vendo você, como você falava, como você se comportava. Isso eu fui aprendendo meio que ao longo do tempo. Mas foi muito, muito difícil. Eu sei que você não gosta dessa palavra, mas assim, foi muito difícil. Porque o médico, ele é maravilhoso, mas tem horas que ele vai falar que ele é um médico e é isso, acabou. O que você tá falando pode ser super melhor, mas não é o que eu quero que você faça. E aí você precisa ter toda uma calma, uma paciência, uma resiliência pra tentar, que eu não tenho,
pra tentar contornar Uhum. aquilo ali. Uhum. Então, muita coisa do que a gente conquistou ali foi no grito, literalmente. Então, assim, não me arrependo. Acho que tem poucas coisas que eu acho que eu faria diferente, pouquíssimas coisas. Mas hoje a gente percebe que esse posicionamento mais firme não deixou nenhum rastro. Pelo contrário, deixou muito respeito, muita coisa assim, e referência mesmo, né? Claro, sempre tentando respeitar as pessoas e tudo mais, mas tem momentos que a gente tem que se posicionar, Uhum. né? Tem momentos que a gente tem que falar. Então, mas assim, é eu que tô falando, não me interrompe, por favor. Eu gostaria de você não me interrompesse, eu gostaria que você deixasse eu falar. Eu tô aqui falando de igual pra igual, em nenhum momento eu tô te desrespeitando, em nenhum momento eu tô gritando com você. E se posicionar. E isso incomoda demais. Incomoda muito as pessoas, né? Que estão ali e não estão acostumadas a pessoas questionando. É simplesmente amém, Deus é pai. Acabou. Quando se tem uma pessoa ali que tá questionando, é muito mais difícil. Porque eles não estão acostumados a serem questionados. Eles estão acostumados a mandar e dar ordem. E isso em todos os lugares. Então, quando você tem ali uma pessoa questionando, e é sempre assim, eu acho que muito importante foi sempre tentar transformar isso não é porque eu quero gritar mais alto que você. Não é isso. Eu tô aqui pelo paciente, mas você não tem importância nenhuma pra mim. Se você gosta de mim ou não, você não tem importância. Me importa o paciente. Enquanto eu achar que isso é mais eficiente pro paciente e você não tiver nada que tá provando pra mim que o que você tá falando é melhor, só o seu achismo e o seu eu quero, eu vou continuar contrariando, eu vou continuar falando, porque eu não quero ser melhor que você. Eu só vou querer fazer o que eu acredito pro melhor do paciente. É o paciente o meu foco. Não é você, não é eu ganhar de você. Isso não é uma competição. Não é uma competição em quem ganha e quem não ganha. É o paciente que a gente tá falando. Só que isso é ao longo do tempo. E você sabe, eu falo desse jeito. Eu falo assim mesmo. Então, assim, a gente teve muita sorte também, eu acho, em muitos momentos. Porque a gente Sim. conheceu pessoas muito incríveis. Sim. Mas nem tudo foram rosas e flores. Assim, a gente precisou elevar o tom e subir o tom pra ganhar aquele... E isso é muito injusto, né? Uhum. Porque tem eu e tem um menino do meu lado. Se ele falar, ele não vai precisar falar 2 vezes. Uhum. Eu vou ter que falar várias vezes, eu vou ter que provar. Eu vou ter que Mostrar levar artigo. Nossa, é isso mesmo. Eu vou ter que levar evidência. Uhum. Você entendeu? Só que aí eu aprendi a já ir com a evidência. Uhum. A já ir com o artigo. A já ir com cada coisa que poderia ser debatida, eu já ia com a Aí resposta. você ouve que a ciência também não sabe de tudo. É, que a Quem prática, sabe- que a clínica é soberana. Isso. Quem sabe sou eu. Clínica é soberana. Uhum. Não, mas A aí minha chega clínica. uma hora que não tem mais argumento. Aí é o que, ai, não, mas olha, hoje vamos deixar, eu não quero. Quietinho. Eu não quero hoje. Ai, Isso. não quero, por gentileza. Aí eu falo assim, então tá bom. O azar não é meu e não é seu, é do paciente, infelizmente. E aí você dorme com isso. Eu falo desse jeito. Aí você dorme com essa sua consciência de que você não fez porque você tá pensando em você. Você não tá pensando no paciente. Você tá pensando no seu conforto e não no do paciente. Aí é a sua consciência. A minha, ó, Como é que eu veio falei? as minhas mãos. Eu tava, acho que foi com a casa que eu falei assim, Afonso Pilatos. Super cristã. Já li a Bíblia várias Cristã vezes. número 1. Mas eu uso calça leg pra ir no mercado. Exatamente. Você sai da academia e vai no supermercado. Que absurdo. Nossa, meu Deus, olha o cancelamento. De quem? A gente não tá falando de ninguém, a gente tá falando de mim. ninguém, de você, é verdade. Que vou As no carapuças mercado. que sirvam. Jaque, a gente falou de muitos desafios, de Uhum. muitas questões, e isso pesa pra gente. A gente sabe que o quanto a gente luta por isso tudo, a gente trabalha hoje em lugares que são excepcionais, né? Uhum. De equipe e de pessoas. Sim. E a gente tem um quadro aqui chamado Ai, meu Deus. Fatos e Sensações, pra deixar mais leve, Tá. né? Isso aqui. A gente vai falar agora sobre religião. Mentira. Meu Depois, em quem você Eu tô vota? preparada, você sabe, né? Sei. Fatos e sensações. Tá bom. A gente vai mostrar o fato e você vai dizer qual é e qual é a sua sensação, tá? Nossa, que medo. Primeiro. Nossa, o fato é a vacinação do Covid. E a sensação foi de que, assim, eu não vou morrer mais. Porque a sensação que a gente tinha diariamente era assim, meu Deus, eu não sei se eu vou sair daqui hoje, se eu vou sair daqui contaminada. Obviamente que eu me isolei da minha família, só ficava lá em Caraguá, já era mais longe, né, dos meus pais. Mas a sensação é assim, ó, Senhor, nossa, agora eu posso respirar. Tô protegida aqui, porque eu tava confiando 100%. Eu tava confiando 100% na vacina. 100%. Se fosse virar crocodilo, jacaré, sei lá. Não tô nem aí. Eu vou tomar.
Muito bom. É isso aí. Nossa, Próximo. que dia Que memorável. dia. Nossa, o fato. Eu tinha acabado de correr 10 quilômetros Pela primeira vez na minha pela vida. primeira vez. A sensação, óbito, iminente, a primeira. A segunda foi que, por mais uma vez, eu tinha conquistado alguma coisa sozinha na minha vida. Por mim. Eu botei uma meta e eu falei, eu vou, no meu aniversário, correr 10 quilômetros. Isso foi um dia antes do meu aniversário, essa corrida. Foi no dia Foi no primeiro. dia do aniversário da Bi. No dia a segunda sensação. A virada de olho. É, mas a sensação é óbito iminente, porque eu tava muito cansada, eu tava exausta, eu achei que eu ia morrer. Mas não morri, olha que coisa boa, sobrevivi. Talvez, aqui deve ser uma atriz. É. Mas, e a sensação, eu chorei muito, porque eu falei assim, cara, eu consegui. Eu fiz alguma coisa que eu fiz sozinha. E eu só tinha sentido isso na minha formatura da faculdade, que eu falei assim, isso aqui eu fiz por mim. Ninguém fez. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse me dedicado, eu não tava pegando esse diploma. Então, assim, é uma conquista minha, né? E aí também, cara, foi muito... Eu chorei muito. Por isso que essa foto é uma foto até do cara da corrida, porque a gente ficou chorando. E minha prima também, a gente se desafiou nessa corrida juntas, né? Então, a gente chegou juntas. Eu me perdi dela numa hora. Ela foi pra frente de mim. Porque ela já tá correndo há muito mais tempo que eu. E a gente se encontrou no final, porque no final foi me dando um negócio, eu falei assim, eu não vou parar, eu já corri 8 quilômetros, eu consigo correr mais 2. E foi nessa, assim, realmente a corrida, só quem corre sabe. Isso é uma coisa que eu falava, nossa, quando eu ouvia isso, eu não corria, eu falava, ai, como é insuportável, né? Seita. Nossa, como eles são insuportáveis, esse pessoal que corre. Mas realmente, é muito isso, nada explica a sensação que te dá depois que você cruza uma linha de chegada. É muito maravilhoso. E aí foi um chororô, uma coisa incrível. É linda essa uma foto. foto que realmente marcou também pra mim. Próximo. Ah, nossa, descobri por que você chorou 3 vezes. Porque ela viu Que foto dos seus golpe pais. baixo! Maravilhoso. Nossa, que golpe baixo. O fato é a minha família. E a sensação é tudo. Nossa, que insuportável. É tudo, é tudo, é gratidão, eles são a minha vida, assim, eu acho que eu faço tudo, tudo. Aquela coisa assim, você pularia na frente de uma bala por alguém, sim, por eles eu morreria, sabe? Morreria. Talvez eu mataria também, não sei. Mas Depende de quem tá com a arma. Depende de quem tá ali, sei lá, não sei quem que eu tenho que matar. Mas é minha vida, cara, assim, eles são tudo pra mim. E se eu puder trazer pra eles um terço do que eles fizeram por mim e pelo meu irmão, eu já vou ter cumprido a minha missão, assim. Então, eles são tudo, 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 tudo na minha vida. Eu devo tudo, tudo a eles, em primeiro lugar. E a gente é muito, muito próximo. Meus pais são exemplo pra mim de tudo, de relacionamento, de vida, de parceria e de luta, sabe? Meu pai e minha mãe, os dois, eles lutaram muito pra poder ter a vida que a gente tem hoje, sabe? E eu sempre quis trazer esse orgulho pra eles de, tipo, não me acomodar no que eles tinham pra me oferecer como fruto de tudo que eles trabalharam pra ter, né? Eu quero conquistar as minhas coisas pra poder mostrar pra vocês o que vocês me ensinaram pegou, sabe? Então, a sensação é só... Acho que é gratidão por ter escolhido tão bem lá em cima antes de vir essa família maravilhosa. Meu irmão, minha cara, né? Nada a ver o meu irmão comigo. Meu irmão tem nada a ver. Beth, Rogério, Eu sou a única loira. Não sei se eu sou adotada, mas assim, que seu não pai tô falou? nem aí. Meu pai nasceu loira? E meu pai falou que é porque ele gosta muito de loiras. E aí, ele fez uma loira pra ele. Porque ele queria uma loira pra vida dele. A minha mãe, coitada, toda hora tem que pintar o cabelo de loira. Porque ele ama loiras. Só Muito eu bom. sou loira na minha vida. Na minha família, não tem ninguém. Muito bom. Só emoções, né? Nossa! Muito bom. Ai, se Aí- eles não chorarem vendo isso, eu quero retorno, não posta. Eu quero a quero Beth biscuit. e o Rogério assim, Chorando, eu quero lágrimas, a gente quer viu? mostrar. Quero lágrimas. Igual que aparecer no Gugu, você lembra? Não lembra, né? O quê? Que aparecia no Gugu a imagem da família, assim. Vocês No lembram, Google? né?
No Gugu. Ah, Gugu. Ai, gente, você não era da época do Gugu Sorry. agora também. Não sei. Não era do Ayrton Senna, não era do Gugu. Não, Ayrton Senna morreu, eu tava nascendo. Ai, vamos falar sobre Eu outra tava na coisa? barriga da minha mãe. Lá, 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 lá. Coitada, quase perdeu a criança por causa disso. Ela amava Ayrton Senna, coitada da minha mãe. A gente ama, tá? Porque ele nunca morrerá pra nós. Sim, minha mãe tem essa mesma Sensação. retórica. Quando você olha as suas hard soft skills, o Nossa. que elas ajudaram você no ser gestora e líder? Acho que tudo, né? Mas tem muitas das coisas me atrapalharam também, né? A questão da comunicação, eu acho que é uma das que eu preciso... Não violenta. Comunicação não violenta. Eu preciso muito trabalhar. Mas eu acho que... Eu sou muito intuitiva, né? E ó, é aquela coisa, não tem nada que você vai dar pra mim que eu não vou fazer. Eu vou fazer tudo que você me der. E eu vou fazer da forma que eu melhor puder fazer, assim. Eu tenho muita rapidez, eu pego muito rápido as coisas. Isso me ajudou muito, né? Na gestão. Mas eu acho que mais eu aprendi a jogar o jogo, né? E é um jogo que você sempre falou. E eu acho que eu aprendi muito a jogar o jogo. E... Enfim, eu acho que... Eu fiquei muito emocionada com a imagem. Imagens. Isso não se faz. Eu acho que é isso. Eu preciso trabalhar no autoconhecimento, eu acho, assim, na comunicação. Mas eu sou muito entusiasta, eu acho, de tudo. E isso é uma coisa que precisa muito a gente trazer hoje, né? Porque, por exemplo, a inteligência artificial tá aí, dominando tudo. Mas a empatia, aquela questão do você olhar o próximo como ser humano, tudo isso é uma coisa que eu acho que faz a gente humano ainda, né? E tem coisas que é só a sensação de você estar ali, o fato de você trazer aquilo ali pra perto de você, já muda o jeito que você vai escrever aquela história, né? Então, acho que me ajudou muito a minha intuição e a percepção que eu tenho das coisas muito rápido, assim. Aquela coisa do aprendizado rápido mesmo. E eu preciso aprimorar muito esse autoconhecimento de saber como lidar com as minhas emoções. Inteligência emocional. Sim. Então, tenho aprendido bastante o Zolpidem, o Lexotan também tá me ajudando bastante. Mentira, que você não toma. Brincadeira, não tomo mais, não tomo mais. Eu tô de alta. Sou uma nova mulher. Quando a gente coloca as questões da gestão, ela tem várias ferramentas, né? Uhum. Que a gente tem de todo o planejamento, desde o planejamento estratégico, a gente faz todas as linhas do PDCA. Uhum. São muitos instrumentos pra gente chegar numa conclusão para errar cada vez menos. Sim. A gente já fez o curso do Lean Six Sigma, a gente olha hoje para a empresa e vê como empresa, mas a empresa é formada por pessoas. Uhum. Sabemos os desafios que são as pessoas. Eu queria que você citasse o seu maior desafio até hoje na gestão com pessoas. Então, meu maior desafio, eu acho que é a comunicação com pessoas. E sempre foi esse meu maior desafio. Com pessoas transmitir o que eu quero falar da melhor maneira possível. E aquela coisa, às vezes, eu só quero espernear e falar, que é o que você fala muito isso pra mim. E tem, às vezes, a forma certa de você chegar naquele objetivo. Isso eu tô aprendendo muito, mas é um desafio muito grande. Porque, às vezes, eu vejo uma coisa errada, eu falo, nossa, não, vamos acabar com isso. Não. E não é assim, existem várias coisas. Então, é um desafio pra mim muito grande, mas com pessoas, especificamente, a comunicação. Porque eu sou... E, assim, a comunicação verbal eu já consegui melhorar muito. Mas a não verbal, eu ainda sofro pra controlar. A minha cara é uma coisa, assim, inimaginável. Eu não consigo controlar a minha cara. A gente tirou a máscara, né? Que ficou pior. A gente tirou a máscara, né? Ficou pior. Então, assim, eu não consigo controlar minhas feições. E eu preciso controlar as minhas feições, né? Porque numa sala com várias pessoas que são muito importantes, não dá pra gente ficar fazendo caras e bocas. Isso é uma coisa que eu aprendi. Mas é difícil, então eu tô trabalhando isso em mim. E o desafio maior com pessoas, pra mim, é isso. É saber me comunicar e tentar olhar pra aquilo e entender aquela pessoa. Porque pra mim, assim, eu falei uma, falei duas, falei três. A pessoa segue me irritando, assim, segue falando. Aí eu já começo a perder um pouco a razão, né? Perco a linha. Mas eu tento me controlar. Hoje eu tento me controlar de não falar. Mas o não verbal eu ainda tenho muita dificuldade. Eu sou muito expressiva, muito assim, falo muito com a mão, gesticulo, a minha cara, 1001 feições. Então, é muito difícil pra mim. Acho que esse é o meu maior desafio. É saber lidar.
O Perini tem uma fala que ele diz o seguinte, que as pessoas, você nunca sabe o que elas vão fazer, né? Então, assim, você sabe, ele sempre fala isso, jogar uma pedra no lago, ela vai afundar. Se for um isopor, ele vai boiar. É uma pessoa, ela pode afundar, pode boiar, pode vir te bater. Sim. Ele fala exatamente isso, né? O que eu acho mais incrível nas pessoas é a capacidade que elas têm de superar elas mesmas, né? Então, como que você pega uma pessoa, a gente tem um exemplo agora há pouco tempo, do qual a gente falou assim, olha, a gente não consegue extrair mais nada. E por conta de uma ação, aquela pessoa faz uma mudança completa, positivamente, né? E isso é muito legal de ser um hospital formador, de ser uma empresa formadora que acredita no potencial da fisioterapia e das pessoas que trabalham lá. Quando você olha essas questões e onde evoluiu, você percebe assim, é para isso que eu tô aqui, para facilitar essas questões. Mas a gente está se caminhando para o final e eu tenho uma pergunta que é aquela pergunta extremamente importante, que é, você ainda tem muita coisa para galgar, né, no mundo. Eu já me vejo assim, num quase final de estrada, sabe? Onde talvez eu queira outras coisas, outras sensações. Estar aqui hoje é exatamente isso, né? Depois de 24 anos de formada, dar um outro passo e você sabe o quanto isso aqui foi pensado e como isso está surgindo. E a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que às vezes ficam perdidas aí no universo e que hoje a internet a gente consegue expor. E você é uma delas que está aqui, assim como todos os convidados que estiveram. Eu queria que você colocasse hoje, quando você olha para o hospital e ele sofreu uma mudança muito grande, para onde você acha que nós vamos enquanto reabilitação? E você, o quanto você vai estar inserida nesse contexto, né? Quais vão ser as mudanças que você vai acompanhar junto a essas mudanças da reabilitação? Eu vejo a reabilitação hoje, a gente já até prospectou isso, né? Porque eu vejo a reabilitação hoje fora da fisioterapia. Então, mas eu vejo a fisioterapia como cabeça. Né? Porque a gente tem um olhar que só a gente tem. E aí, a gente ficou muito, muito tempo, e eu quero que essa minha fala seja entendida, mas a gente ficou muito tempo, muito focado em ventilação mecânica, isso falando da nossa área, né? Da área hospitalar, terapia intensiva, enfim. E isso é importante. É muito importante. Mas hoje eu vejo que o estar nesse lugar de responsável pela respiratória e operação do ventilador mecânico e saber muito de ventilação mecânica, eu amo ventilação mecânica, eu adoro, estudo muito sobre isso, gosto muito de mexer no ventilador, mas, pra mim, a ventilação mecânica, e talvez por isso que até hoje a gente não conseguiu o nosso lugar lá dentro, 100%, apesar de ter melhorado muito, é porque a gente tá tentando sempre disputar com alguém. Então, o fisioterapeuta, ou ele tá brigando com a enfermagem, porque ele tá falando que ele não tem que fazer aquilo, e sim, se afirmando o tempo todo, ou ele tá pegando miséria de médico dentro do hospital. Então, assim, e aí a gente esquece que o nosso lugar ali, e se colocar no nosso lugar, não é se rebaixar em nenhum momento, se colocar no nosso lugar, é se colocar num lugar da reabilitação. E não da ventilação mecânica única e exclusivamente. Porque eu não tô ali só pra isso, eu não tô ali para isso. Hoje, a gente talvez tenha que ter passado por isso pra começar a ser ouvido. E eu talvez enxergo isso hoje assim. Por que a gente se apossou tanto da ventilação mecânica? Para que a gente pudesse ter um espaço, né? Mas não é o nosso espaço, efetivamente, né? O nosso espaço é reabilitação. E a reabilitação não envolve só a fisioterapia. Envolve milhares de profissões que hoje ainda tem muita dificuldade dentro de um hospital. Terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, serviço social, psicologia. Então, são todas essas áreas que fazem parte da reabilitação. Então, para mim, o ideal seria que a gente tivesse dentro dos hospitais setores e diretorias e lugares que sejam da reabilitação. E não que a gente esteja sempre debaixo de algum guarda-chuva. Porque é muito delicado você lidar com pessoas que não entendem quem você é. Que não entendem o que você faz. Então, você tem que se afirmar o tempo todo. A reabilitação é uma só. E a fisioterapia, ela tem que brilhar pela reabilitação. É você tirar o doente do leito, é você devolver esse paciente para a família dele andando, mesmo e independente da gravidade. É para isso que a gente tá lá. O ventilador mecânico, se o médico falar para mim que ele quer tal parâmetro, eu posso até discutir, mas a autonomia é dele. Então, o que ninguém tira da gente, ninguém tira da gente, é a funcionalidade.
é a reabilitação. Então, eu vejo o futuro dentro de um hospital, e eu espero trabalhar muito em cima disso, é que a gente tenha um setor de reabilitação. É que a gente possa falar de reabilitação com quem entende de reabilitação, com quem entende de funcionalidade. E não ficar lutando por miséria, sabe? Por o que sobra do sucesso, o que sobra do brilho é do fisioterapeuta. Não, a gente é incrível. A gente tira um paciente que ficou 10 dias numa cama e devolve ele andando para a família dele. Apto para trabalhar, contrariando qualquer coisa e qualquer estudo que se possa dizer nesse mundo que a doença crítica vai trazer para ele perdas. Vai trazer. Mas a gente tá lá justamente para isso. Não para ficar disputando quem ventila melhor, quem sabe mais titular PIP ou não. Isso é importante? Isso porque a gente já sabe quem faz. A gente sabe que a gente é Lugar bom. consolidado. A gente sabe que é bom, Você exatamente. ouviu? Risada de fundo. Resolvi aqui, ó, no meu ponto. A gente sabe que a gente é bom nisso. E a gente já conseguiu esse lugar. Só que eu acho que a importância que a gente tem como reabilitador ali dentro é muito maior. É muito Com gigantesca. O que eu sei de ventilação mecânica é pra eu não ficar batendo cabeça ali dentro do leito e eu ter tempo de sentar um paciente, eu ter tempo de colocar um paciente em pé, eu ter tempo de andar com quem eu tenho que andar. O ventilador mecânico é uma ferramenta. Saber aspirar, saber fazer higiene brônquica, saber fazer expansão pulmonar, saber respiratória é uma ferramenta. É pra você não perder o seu tempo precioso ali dentro fazendo coisa, batendo cabeça, né? Que é o quê? Olha pra saturação, olha pro paciente, olha pro ventilador. Você não sabe o que você faz. Então, Chora. o conhecimento... Aumenta FI. O conhecimento que a gente tem em ventilação mecânica, respiratória, e a gente tem muito conhecimento. A gente resolve mesmo problemas dos pacientes. Tanto é que a primeira pessoa que chama não é o médico, é o fisioterapeuta. Porque a gente sabe muito. Mas a gente precisa também começar a colher os louros disso, né? Eu acho que já tá na hora da gente começar a colher os louros disso. Mas talvez seja mudando todo esse cenário, toda essa cultura. Tem que mudar da faculdade, tem que mudar da base. E eu sempre falo isso. No meu estágio de UTI, eu aprendi a calçar uma luva estéreo pra aspirar. Eu não aprendi a como sentar professora, pelo não... amor de Deus. Eu te perdoo, tá perdoada. Amém. Amém. Eu não aprendi a como sentar um paciente. Onde eu ponho o circuito, onde eu ponho o acesso central. Não foi isso que eu aprendi no meu estágio de UTI. Eu aprendi a calçar uma luva estéreo e aspirar. Uhum. Por que será, né, gente? Uhum. Que o fisioterapeuta tem fama de aspirar. Por que será? Porque a gente se colocou nesse lugar. Não foi ninguém que colocou a gente. A gente se colocou. Então agora resta a nós mudar esse cenário. Só que vai ser através da reabilitação. Eu acho que não vai ser através de mais nada. Porque ninguém tira isso da gente. Ninguém. A ventilação mecânica tira. Eu vou falar só da ventilação mecânica, né? Porque as outras coisas eu já subentendo que a gente tá um pouco melhor, né? Uhum. Mas eu acho que é isso. E assim, eu vejo muito a reabilitação, a gente fala muito sobre isso. É uma reabilitação 360, né? Que a gente chama. Então, envolve toda a equipe de cuidado multiprofissional da reabilitação. Porque a gente tem que saber como que é a vida daquele paciente, então eu preciso do serviço social. Eu tenho que saber por que ele não tá querendo fazer, então eu preciso do psicólogo. Tudo isso é reabilitação dentro do hospital, que pra mim hoje é o que a gente precisa galgar, né? É esse setor de reabilitação, a reabilitação ter o peso que tem pra deshospitalização, pra tirar o paciente de dentro da UTI, de dentro da enfermaria mais rápido. E a gente sabe que a gente faz isso, né? A gente só tem dificuldade de colocar em números, né, às vezes. Sim. Mas a gente ainda vai achar, eu acho, o nosso pulo do gato. Mas eu acho que é isso. Eu volto a falar, assim, eu tenho muito propósito. E eu vejo muito a fisioterapia muito grande. Muito maior do que a gente tá acostumado. E a gente aceitou isso. Mas eu não aceito. Eu não quero. Eu não quero migalha. Eu não quero ser secretária de ninguém. Eu não quero ficar catando só o que sobrou do sucesso e do brilho. Eu quero o meu brilho, o meu destaque. Só que a gente precisa trabalhar, né? Tudo isso tem um custo, tem um peso, tem umas costas largas que você tem que ter pra tomar paulada. Mas é isso, eu assumo a rédea da minha vida pra que eu possa trabalhar e trazer isso pra fisioterapia. E principalmente, né, isso reflete no paciente, né? Mas não vamos ser hipócrita, né, de dizer que a gente não quer que a nossa profissão seja valorizada, né? Finalmente, do jeito que ela merece. A gente achou que fosse na pandemia, né? Infelizmente, não tivemos isso. Mas A minha maior mágoa na profissão é essa. eu espero que a gente possa ainda ter valorização, né? Valorização mesmo, como fisioterapeuta. Porque a gente é incrível. E lá fora, o fisioterapeuta é muito incrível. É muito maravilhoso. E é muito bem pago.
É muito bem pago. Então, a gente precisa galgar isso aqui também. A gente é novo, né? A gente é Fale jovem. por você. Não, a fisioterapia é jovem, né? Sim. A gente é jovem a carreira é jovem, né? Então, não vou... É difícil a gente falar com coisas que são milenares. Medicina é milenar, enfermagem é milenar. Mas a gente tá conseguindo conquistar o nosso espaço aos poucos, mas vai depender única e exclusivamente do profissional. Ninguém consegue negar o resultado. Isso. Né? Enquanto nosso maior desafio em gestão, a gente conversa muito sobre isso, é transformar os nossos números em valores. Sim. Para que entenda exatamente de quem a gente não quer nada de ninguém, mas quer que os resultados atribuídos a nós sejam passíveis de serem mensurados e tem entendimento contábil para isso, Sim, né? Financeiro. exatamente. É uma maneira de você mostrar exatamente esse seu resultado para um administrador, que é onde ele vai entender de números e desse sucesso ou não. É o que ele enxerga, né? Sim, sim. É o que ele enxerga. Ele não enxerga o videozinho E tá tudo bem, bonitinho. a gente não vai ficar chorando. Não, né? mas a gente vai correr atrás. Só que assim, eu acho que fica muito aquela coisa, é isso. Eu não quero, isso é uma coisa que é uma briguinha infinita, que me dá preguiça. Porque eu não quero tomar o lugar de ninguém. Eu não quero ninguém ganhando menos. Não é isso. A gente só quer ser valorizado pelo que a gente faz. É o que eu falei. Dentro de um hospital, só você tá lá dentro pra você saber. Então, assim, muitas falas polêmicas. Se quiserem me cancelar, você sabe que eu não tô nem aí, né? Então, não tô nem aí mesmo. Mas é o que eu acredito, eu acho. E hoje eu estou dessa maneira. Eu acho que tudo pode mudar, né? Hoje o meu pensamento está assim. Ele não é, né? Ele está. Então, tudo é mutável, tudo se transforma. E eu sempre espero que seja pra melhor. Então, é isso. Eu acho que a fisioterapia merece, sabe? A gente merece. E o paciente, né? Porque a gente é muito incrível com o paciente. Então, é galgar o nosso espaço. De verdade, né? O verdadeiro. E não aquele fajuto. Que só se fala, né? Que só se fala, exatamente. Muito bem, Jaque. Foi ótimo. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui. Nossa, eu amei muito. Suas últimas considerações, por favor. Não, amei. Muito obrigada. Eu acho que você fala muito... Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Que você tem uma pessoa na sua vida que é... E você é essa pessoa pra mim. Então, tudo na minha vida foi você que me deu. Eu sei que eu trabalhei pra isso. Eu achava que era Deus, mas assim, tudo bem, estamos juntos. Deus talvez fez a obra através de você. Mas assim, o meu Deus, né? Que você sabe quem é. Mas assim, tudo. Desde a faculdade, tudo. Eu sei que eu também fiz as coisas, né, assim, pra que você pudesse me enxergar. Mas obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Eu gostei muito. Eu devo estar toda cagada, mas não tem problema. Não, tá só manchada mesmo, cagada na ver. Eu devia ter vindo de fralda. Mas é isso, tô muito feliz. Eu espero muito que isso aqui dê muito certo. Você também merece isso. Eu sei que é um sonho seu. Então, é isso. Mais uma vez, sempre, você sabe que você me chama, você faz assim, bem. Eu vou. Eu vou, porque eu acredito muito. Primeiro, eu confio muito em você. Então, parabéns. Tá incrível, isso aqui é muito lindo. Parabéns aos meninos. Eu tô muito me achando aqui com um monte... Ai, produção! As 100 pessoas que estão aqui nos vendo. Pessoal da live. Obrigada! Quando nós batemos hoje 50 mil? Nossa, 1 milhão na conta? Era 50 mil pessoas. Não, é 1 milhão na conta de cada um aqui. Olha que coisa boa. A gente tem que ser assim, grandioso. A gente tem que prosperar. Parabéns, tá? Muito legal mesmo. Eu sei que é um sonho e muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, né? Sem palavras. Obrigada a você que tá aqui, que assistiu e que curtiu. Espero que vocês tenham gostado bastante. Muito obrigada.